Olá! No vídeo dessa semana nós vamos falar sobre os medos infantis. Eu sou a psicóloga Thalita Andrade Del Torto, psicóloga infantil, analista do comportamento e toda semana eu trago assuntos referentes ao desenvolvimento infantil aqui no canal. Aproveitando, se você ainda não segue o canal, curte o vídeo, aciona lá o sininho e segue o meu canal para poder receber mais informações a respeito de todos esses assuntos que são tão importantes e ajudam muitas famílias. O assunto de hoje é o medo infantil e nós vamos entender um pouquinho a respeito do medo. O que é o medo e por que ele acontece? O medo é uma emoção que faz parte do desenvolvimento e ele está atrelado a vivências que nós temos ao longo da nossa vida. O medo, ele não é de todo ruim. O medo prepara a gente para não correr riscos ou para evitar situações que possam causar danos à nossa vida. Acontece que ao longo do desenvolvimento, esse medo ele pode começar a se intensificar ao ponto de as pessoas não terem um controle sobre ele. E com as crianças não é diferente. Lá, desde os bebezinhos, a partir do momento que eles entendem esse processo, que eles são um indivíduo independente da mãe e do pai, eles começam a ficar angustiados quando eles precisam se ausentar dessas figuras, quando eles percebem que essas figuras não estão no ambiente onde eles estão, e conforme eles vão crescendo, esses medos vão aumentando. Então, crianças até os 3 anos têm medos específicos, dos 3 aos 6 são outros tipos de medo, por exemplo, de palhaços, medo de monstros. Dos 6 aos 10, essas crianças passam a ter medo dos pais ficarem bravos com ela, medo de não ir bem na escola, medo de não aceitação dos colegas, de convivência. Então é importante a gente entender que os medos fazem parte da nossa vida, inclusive na vida adulta. Você conhece adultos que têm medos e muitas vezes são medos descontrolados? É importante a gente entender que os medos podem ser cuidados, podem ser trabalhados e a gente pode aprender a conviver com essas sensações, principalmente quando as crianças passam a ter uma limitação na vida delas decorrente desses medos. É importante também, pais, entender o quanto nós interferimos em agregar medos aos nossos filhos. Não que nós tenhamos essa intenção, mas o que acontece? Quando a criança é pequena, ela está bagunçando, fazendo coisas que a gente não quer que ela faça, muitas vezes a gente diz, não vai lá fora porque tem um bicho, ou, ó, se você for lá fora tem barata. A gente vai criando na criança, vai desenvolvendo nela uma aversão a determinadas situações, ambientes, ou até mesmo insetos e animais. Parece uma coisa pequena, olhando acontecer ali na convivência, mas a médio e longo prazo isso vai se tornar um medo mais intensificado e na vida adulta podem se tornar fobias. Você conhece pessoas que têm medo de aranha, medo de rato, medo de barata e isso de uma forma descontrolada, que chegam a passar mal quando tem contato com esse tipo de situação ou só de imaginar ter contato com insetos e animais? Isso aconteceu provavelmente porque lá na infância alguma situação desencadeou essa sensação de medo e isso não foi trabalhado ou isso não foi conduzido de uma forma positiva ao longo da vida. Muitas vezes a gente fala para as crianças de monstros, do homem do saco, a gente conta histórias e a gente muitas vezes não para pensar o quanto isso vai impactar na nossa criança. Então tomem muito cuidado com isso. Chamo a atenção aqui também sobre os conteúdos que as crianças têm acesso no tablet, no iPad, no celular ou mesmo na televisão. Nós temos muitos filmes de terror que estão disponibilizados para as crianças e o nosso aparelho ele não vai selecionar a faixa etária para o nosso filho. Então a gente precisa fazer isso. Tem muitas crianças apavoradas com filmes de terror, cenas de filmes que elas visualizaram, com situações ou filmes que não eram para a faixa etária delas, que não necessariamente está ligado a terror, mas que são conteúdos que esse cérebro ainda não está pronto para receber. Então, cuidado com o que a criança acessa. Cuidado com noticiários. Alguns tipos de noticiários, eles não são apropriados para crianças. E a gente expor elas a tudo isso vai fazer também com que desencadeie questões relacionadas ao medo. Assustar crianças, tudo isso tem um impacto no desenvolvimento delas. Então a gente precisa ter muita cautela e muito cuidado. Brigas frequentes no ambiente familiar também pode desencadear sensações de medo. A agressividade dos pais em relação às crianças
podem desencadear essa sensação de medo. Falar que não vai buscar a criança ou que por algum motivo que ela fez algo que não era legal, você vai deixar de gostar dela mais ou vai gostar menos. Isso também gera impactos e desencadeia sensações de medo. A criança está atenta a tudo que a gente conversa o tempo todo. Então, prestem atenção nas conversas que acontecem quando a criança está no ambiente. Isso tudo também ela está absorvendo, ela está recebendo e muitas vezes ela não vai perguntar a respeito, mas ela vai armazenar informações. Então, assim, percebe que são muitas coisas que podem ter um impacto negativo com as crianças? São questões que podem ser conduzidas de uma forma organizada, que a gente pode trabalhar como família, que podemos pensar antes de que elas aconteçam, mas infelizmente elas acabam acontecendo. Então, Thalita, agora já aconteceu essas coisas e meu filho não está conseguindo controlar o medo. O que eu posso fazer? Se esse medo está muito desproporcional e a sua criança está tendo uma limitação na vida dela, não conseguindo sair de casa, não quer ir para a escola, não quer ter convivência social, o indicado é que você procure ajuda profissional qualificada, que vai ajudar a sua criança a trabalhar esses medos, que vai ajudar você como pai a ter um treinamento de como trabalhar com a sua criança dentro da sua casa e melhorar e ajustar essas sensações de medo. Então, o medo faz parte da nossa vida, mas quando ele é demais, ele nos atrapalha e muito. Se você está vivendo uma situação como essa, então procure ajuda profissional e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!